Gente, dá uma olhada no que essa blogueira da Globo News foi lá e falou sobre a guerra do Irã e de Israel. Olha só os absurdos que ela falou. Gente, eu sei que a gente é falho, que a gente erra, que errar é humano, mas olha só a falta de profissionalismo dessas pessoas da Globo News, do G1, tudo que tem a ver com a Globo tá complicado. Olha só as falas dela. E ela ainda dá risada sobre o que tá acontecendo. Dá uma olhada aí, gente. Não vou nem falar muito, só quero que vocês vejam. E depois vou trazer o representante lá de Israel falando sobre a guerra, porque que Israel tem menos morte e no Irã tem mais morte quando um ataca o outro. Dá uma olhada aí. Que os mísseis de Israel destroem Gaza, né, matam, né, milhares e milhares de pessoas, e os mísseis que saem do Irã e caem, efetivamente caem, em Israel, não matam ninguém. Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali, ferido. Isso é o tipo de míssil ou é o tipo de edificação e de proteção às estruturas de Israel que são mais poderosas? Eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. Gente, vocês viram que ela ainda dá risada no final, como se fosse uma coisa engraçada. Entendeu? Agora, gente, no final das contas, agora dá uma olhada no que o representante de Israel foi lá e falou, né? E na sala dele deu a entender que ele tá citando o Brasil também, né? Porque ele explica por que poucas pessoas morrem em Israel e muitas morrem no Irã. Dá uma olhada no que ele vai falar. E presta bem atenção, gente. Lembre-se de sua opinião, comenta aí, beleza? E bora lá, dá uma olhada aí. Estou falando com vocês da cidade de Ness Tziona, no centro de Israel. Aqui caiu um míssil iraniano essa manhã. Eu vim aqui mostrar diretamente para vocês a crueldade do regime terrorista do Irã. Mas eu vim também responder uma pergunta que foi feita ontem por uma jornalista no Brasil. Abre aspas. Por que os mísseis que saem do Irã e caem em Israel não matam ninguém? Tem somente uma mortezinha aqui, outra ali. Fecha aspas. Bem, enquanto o exército israelense faz suas ofensivas somente contra alvos militares, nós atuamos de forma cirúrgica e precisa contra líderes militares, usinas nucleares, lançadores de mísseis do regime terrorista do Irã. O regime iraniano continua atingindo zonas urbanas, hospitais, creches. Nesse lugar aqui, por exemplo, bairro residencial no centro de Israel, onde tem também um asilo para idosos. Isso mesmo, um asilo para idosos. Caiu na manhã de hoje um míssil balístico iraniano carregando cerca de 400 quilos de explosivos. Isso não foi um erro de cálculo, esse não é um alvo militar. Esse míssil é teleguiado e seu alvo é preciso. Esse é o alvo planejado do regime iraniano. Crianças, mulheres, idosos em suas camas. O que me deixa sem palavras é ver pessoas que detonam Israel quando atacamos de forma cirúrgica centro de comando terroristas em zonas civis, mas se calam quando o Irã ataca áreas residenciais sistematicamente de forma indiscriminada. Qualquer pessoa que vê essa cena imaginaria sem dúvida dezenas de mortos. Mas felizmente, nesse local ninguém morreu. 10 pessoas ficaram levemente feridas. E agora respondo a pergunta por que tão poucas pessoas morrem em Israel e muito mais morrem em Gaza ou no Irã. A resposta é simples, porque nós nos preocupamos com nossos civis. Enquanto nossos inimigos utilizam todos os recursos para aprimorar a máquina de destruição, movidos pelo ódio, constroem mísseis, túneis e usinas nucleares, deixando seus civis expostos e até utilizando eles como escudos humanos. Nossa prioridade são nossos civis. Por isso nós construímos e aprimoramos sistemas de defesa aérea, bunkers, hospitais, centros de habilitação. O Irã lançou mais de 500 mísseis balísticos em uma semana. Menos de 10% desses mísseis chegaram ao seu destino. Tenta imaginar se todos os mísseis alcançassem seus objetivos. Inimaginável, né? Agora imagina se o Irã tivesse 20 mil mísseis como esse que caiu aqui. Agora imagina se o Irã tivesse bombas nucleares. Agora tenta me explicar como existem no Brasil pessoas que apoiam esse regime e continuam rejeitando Israel. Eles continuarão atuando movidos pelo ódio, destruição e o fim de Israel. Nós continuaremos lutando com determinação para desmantelar as capacidades terroristas de nossos inimigos. Como disse Golda Meir, se nós deixamos nossas armas, Israel é destruído no mesmo dia. Se nossos inimigos largarem suas armas, terá finalmente paz aqui na região.